E eu comecei conversando com o Glauber a respeito dessa fotografia, quase depois de Barravento. Havia uma forma que ele desejava que fosse compatível com o tema do filme, que fugia um pouco da forma clássica, a forma que se fotografava normalmente e corretamente. Não foi uma quebra, nem foi mudança de dogmas, mas ele procurou-se realmente um pouco de uma fotografia que fosse compatível com as histórias de sertão, que tivesse uma textura mais ou menos como dos livrinhos de cordel, da literatura de cordel, muita coisa realmente que fosse mais sertão, fosse mais preto e branco, fosse mais caatinga e menos artifícios. Quanto ao Morango Silvestre, a fotografia é realmente parecida, mas não tem muito a ver a fotografia, a luz da Suécia com a luz da Caatinga do Nordeste. Então, eu gosto muito mais de levar em consideração a reformulação dessa história que vai se modificando, que vai dizendo, que todo mundo comenta, que foi disso, que foi daquilo, foi baseada em xilogravura. O Glauber pedia que era possível, que nós fizemos vários testes, fizemos várias exposições de filme, até chegar a uma textura que parecesse realmente com a textura de xilogravura. Tanto que o filme inicialmente teria muito mais contraste, e dentro desse contraste os pretos seriam com detalhes e os brancos com detalhes, se não houvesse realmente uma perda muito grande dessas tonalidades, porque o filme atualmente é um filme que foi de uma cópia, de outra cópia, foi feito um master, do master foi feito um contratipo, do contratipo foi feito outro master. Cada momento que existia a necessidade de fazer uma cópia, havia uma modificação, a pessoa que ia fazer a cópia, o colorista, ele mudava um pouco a textura, um pouco a composição, um pouco os claros e escuros, mais preto, menos preto. Então, não era uma fotografia ainda que fosse representativa da ideia inicial. Agora, com essa masterização, nós chegamos a trabalhar na Mega durante vários tempos, vários dias com o pessoal da Mega, e chegamos a conseguir uma textura como era realmente a desejada. Câmera na mão também não foi invenção. Câmera na mão havia uma necessidade muito grande de movimentar os elementos, de movimentar dentro da cenografia, e o lugar que a gente trabalhava era um lugar muito acidentado. Levaria muito tempo colocar carrinho, e naquele tempo não tinha Steadicam, infelizmente. Então, pela necessidade do mise-en-scène do Glauber, colocou-se uma câmera na mão e o personagem andava, e eu andava de acordo com a movimentação e a temática do filme no momento. Era uma coisa que o Glauber ia me dirigindo, ia no meu ouvido, do meu lado, dizendo, olha, não corta, está ótimo, não corta agora, deixa o pessoal andar, vai para a direita, para a esquerda, larga a Ioná, pega o Geraldo. E ele me cantava no ouvido e eu ia fazendo. Muito ensaio anterior, tanto que as marcações eram marcações que ele fazia, geralmente ele fazia quase da sequência toda. E seria cortadas em certos momentos, né? Mas ele ensaiava todo para ver toda a movimentação, a elaboração do ator. E aí, realmente, que as coisas aconteciam, né? Que aonde era para cortar, em certos momentos, ele dizia, não corta não, está muito bom, não corta, aproxima, afasta, vai para a direita, vai para a esquerda. Mas a cena, geralmente, foi toda ela elaborada, toda ela ensaiada, para ter uns cortes que seriam cortes que já estavam no roteiro. O que Glauber improvisou muito foi aproveitar realmente o que o ator estava conseguindo interpretar, alguma coisa que ele estava colocando, que se cortasse, talvez, não fosse a sequência, não fosse tão boa como ela fosse integral como foi feita. Eu não sei se existia o ensaio para a improvisação, existia o ensaio. A improvisação era uma consequência do desenvolvimento e do talento e da interpretação de cada ator. E ele sentia no momento, o Glauber sentia no momento, que não era bom cortar. Tá? A improvisação dele, que todo mundo fala, o Glauber improvisava
às vezes eu estou até mal criado, porque não é possível que aquele filme, com aquele mise-en-scène, com aquela movimentação de atores, com todo mundo certinho no lugar, fosse improvisado. Não é impossível, é impossível. O que foi improvisado, é isso que eu estou falando, era para cortar e não cortou. Ele mandava girar, larga fulano, pega o curisco, tira o curisco, pega a dadá. Então as coisas se movimentaram e o pessoal estava andando. Você vê toda a cena, o pessoal anda, a câmera anda, e é sempre um movimento total. Então, não existia improvisação de última hora. Foi todo ele elaborado, ensaiado, tudo certinho. A câmera na mão foi realmente um elemento que conseguiu realmente dar mais movimento, uma coisa que poderia ser em corte. Nós fizemos testes. Fizemos testes até chegar a uma textura que seria a textura ótima, cuja textura foi aprovada, cuja textura foi feita as primeiras cenas e que o laboratório resistiu um pouco pela diferença dos padrões normais para o padrão de negativo que eu estava mandando para eles. Ele achava que estava um pouco diferente, um pouco não, bastante diferente da gama normal do filme que a gente estava trabalhando. E essa aberração, vamos chamar de aberração, era o nosso propósito. Mas o laboratório, ele reagiu um pouco. Tanto que agora, nessa cópia, é que nós estamos chegando realmente aonde nós queríamos desde o início. Talvez seja a fotografia que o Glauber queria e que ele não vai ver, mas que ele vai apresentar, nós vamos apresentar, presentear o público com aquilo que ele desejava.